O Céu e o Inferno, capítulo 5, segunda parte, mais um relato da condição do suicida no plano espiritual. Luís e a pespontadeira de botinas. Havia 7 para 8 meses que Luís G., oficial sapateiro, namorava uma jovem, Victorine R., com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo corrido as proclamas do casamento. Oficial sapateiro quer dizer é uma pessoa importante que fabricava sapato naquela região. Não tinha os grandes fabricantes de sapato conforme tem hoje. E ele, então, está de casamento marcado, tem toda uma preparação para estar naquela conjugação cerimonial. Neste pé das coisas, consideravam-se quase definitivamente ligados e, como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Outro detalhe é que não desfrutava de grandes haveres econômicos, então ele ia almoçar ou jantar na casa da noiva para economizar dinheiro, aquelas coisas que as famílias já começam a ajudar para comprar um apartamento, alguma coisa parecida, certo? Mais ou menos assim que a gente está entendendo. Um dia, no jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade e, obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas ao ponto de Luís abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Essas controvérsias sempre existem nos relacionamentos e as pessoas têm que começar a procurar entender, procurar raciocinar sobre aquela situação. E com tudo na nossa vida, nós temos que dar um pouco mais de nós mesmos, fazer o possível para que a gente cresça, que a gente se estabeleça dentro daquilo que a gente precisa de fazer, que a gente precisa estabelecer. E é importante que a gente saiba construir um amanhã melhor para todos nós. E aqui dentro dos relacionamentos conjugais, dentro dos relacionamentos familiares, tem que ter esse entendimento. Opiniões diferentes vai existir. Mas se chegar aos pontos de ficarem brigando por causa de opinião diferente e tomando atitudes extremamente esquisitas, aí as coisas se complicam. Apesar disso, no dia seguinte, veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como você sabe, mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera o que poderia acontecer quando não mais há tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam removê-la. Muitos dias ainda se passaram, esperando Luís que a sua amada fosse mais razoável. E aí, a mulher não gosta de ser contrariada, não gosta de que se pense de alguma forma contrária ao que ela pensa, abandona. Toma uma atitude de abandonar, toma uma atitude de se afastar e... Vamos ver. Até que resolveu fazer a última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada, recusaram a abri-la. Novas súplicas do repelido, novos protestos não ecoaram no coração de sua pretendida. Adeus, pois, cruel, exclamou o pobre moço. Adeus para sempre. Trata-se de procurar um marido que te estime tanto como eu. E essas frases são muito pesadas. A gente tem que aprender a conviver. Temos que saber conquistar, temos que saber perder. E a luta nossa, no nosso dia a dia, nas nossas atividades normais, dentro de um casamento, dentro de uma vida social, no emprego, no trabalho, na escola, dentro da família, ou nessas tentativas de entrelace matrimonial, temos que ter muito cuidado com certas frases que falamos, porque elas podem soar como uma maldição, e maldição não seremos responsabilizados por ela. Então, nosso amigo Luís, ele diz aqui, adeus para sempre. Já é uma frase muito forte. Trate de procurar um marido que te estime tanto como eu. Isso pesa muito no inconsciente de quem ouve, com consequências bem desagradáveis. A gente já colecionou vários dados que a gente faz uma pesquisa pessoal desses relacionamentos que se rompem e logo em seguida um deles casam. Aí logo mais à frente o outro casa também.
E a gente vai vendo que aquilo que parece ser não é aquilo que é. E a maioria das consequências desses casamentos não são boas. Ao mesmo tempo, a moça ouvia um gemido abafado e logo após, o baque como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luiz se assentara na soleira da porta e protestou a si mesma não sair enquanto ele ali se conservasse. Escuta um suspiro, há pessoas com corpos correndo pela porta e o silêncio. Decorrido um quarto de hora, é que um locatário, passando pela calçada, elevando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Então a pessoa, 15 minutos depois, passa alguém, já era noite, naquele tempo não tinha iluminação pública como tem agora, tropeça em alguma coisa e ilumina o local. Depressa corre a vizinhança e Victorine, abrindo então a porta, deu um grito de horror, reconhecendo estendido sobre o lajeado, pálido, inanimado, o seu noivo. Cada qual se apressou a socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo seria inútil, visto que, como ele deixara de existir, o desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração e o ferro ficara ali cravado na ferida. Em cada época da humanidade tem um surto de suicídio por algum motivo. Então, às vezes tem o cara briga com a mulher, separam, ele tenta recuperar, aí João mata Maria, ou Maria mata João. Aí começa aquele surto de assassinatos, depois suicida, assassino, depois suicida. Então, em cada época tem uma coisa estranha com relação ao suicídio. Vem aquele bloco de pessoas acontecendo. E teve uma época que a gente verificou muitos casos de ou suicídio ou assassinato seguido de suicídio por causa desses relacionamentos mal construídos. E até hoje, a gente não vê um movimento que procure educar os jovens para esses relacionamentos. Para eles entenderem que A é A, B é B e tem que aprender a conviver. Eu costumo dizer que homem e mulher são dois bichinhos muito semelhantes, muito diferentes. Eles só são semelhantes porque andam em pé e às vezes têm cabelo na cabeça. O mais, eles são totalmente diferentes um do outro. E equacionar uma forma de viver bem um com o outro requer sabedoria, requer maturidade, requer entendimento superior. Então nós precisamos de começar a colocar em prática determinados valores íntimos para nós, educar nossos jovens para que eles saibam viver e conviver dentro da sociedade. Ao Espírito São Luís, a moça causadora involuntária do suicídio tem responsabilidade? Sim, porque o não amava. Ela namorava ele simplesmente porque estava namorando, não tinha um compromisso de sentimento. Já que não tem outra, eu fico com esse mesmo. Ou o contrário, já que não tem outra, eu fico com essa mesma. Então, essa é uma situação delicada que as pessoas têm, porque se a gente não colocar evangelho nas nossas ações, evangelho nos nossos sentimentos, complicações advêm, complicações surgem, e nós vamos passando por situações delicadas até que a gente aprenda a amar, aprenda a se corrigir. Mas o grande perigo é que a Terra está entrando no processo de regeneração e muitas das vezes não vai ter mais espaço para nós arriscarmos uma encarnação improdutiva simplesmente para ajustar com alguém. Coisa que em planetas em regeneração ou já mais avançado, as pessoas já sabem que eles têm que estar numa relação para construírem juntos o destino de uma família. Porque eles vão ter filhos, esses filhos vão estar dentro da sociedade e precisam ser bem educados. Em casa que marido e mulher não se entendem, filhos não são bem educados. Porque se eles não têm educação para lidar um com o outro. Então, muito delicado, são situações extremamente delicadas que nós temos que aprender a nos corrigir, aprender a conviver com certas situações que possam nos trazer benefício. Então, para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo, a despeito da repugnância que ele causava? Ela procurava uma ocasião de descartar-se. E assim fez em começo da ligação, o que viria a fazer mais tarde.
Então ela estava sempre lidando com aquela relação, mas querendo se livrar do cara. Lidando, mas querendo se livrar do cara. Esperou uma oportunidade para agir com a rigidez que ela queria. Neste caso, a responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que deram em resultado o suicídio do moço? Sim, exatamente. Kardec já faz a pergunta clara. Não tem como o espírito gastar muito tempo para responder. E a gente voltando aqui, essa tentativa de descartar um relacionamento acaba criando um negócio que chama-se jogo psicológico, que faz as pessoas ficarem mais aprisionadas ainda naquela situação. E aí precisa-se de educação, precisa-se de interiorizar valores. Mas então, essa responsabilidade deve ser proporcional à falta e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio. É evidente. Então sempre tem o pró e o contra. Você tem aquela relação, você é relativamente culpado, mas tem uma culpa. Então você tem que reparar. E o suicídio de Luiz tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victoria? Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivo de covardia. Não deixa de ser também uma covardia, já que ela não me quer, eu me mato. É uma falta de racionalidade. Ela não me quer, vou encontrar outra pessoa, vou seguir os caminhos e vou procurar encontrar outra pessoa. Mas nós temos que entender também que nem todo mundo tem uma força de sentimentos para agir nesse momento com frieza, com tranquilidade suficiente para passar aquela etapa sem se ferir muito. Mas, pelo menos ele suicidou porque ele amava uma pessoa que não ia poder ter. É diferente fugir por qualquer outra covardia, embora não deixe de ser também uma atitude de pouca coragem de enfrentar a realidade da vida. Nós vamos respeitar São Luís, lógico. Quem sou eu para discordar de São Luís? Mas a gente está falando porque o que eu vou falar aqui, alguém vai estar ouvindo e eu tenho que dar uma opinião firme. Nós temos que ter força de vontade, força, coragem para não tomarmos essas ações. E para acabar com esses sentimentos de paixões mal resolvidas, tem um floral ótimo, chama Miosotis. Um floral de Minas que você toma, você desliga desses sentimentos. Tem também pegar uma folhinha de alfazema, basta uma folha, baixa no liquidificador, coa, toma, também vai desligar desses sentimentos estranhos que a gente carrega conosco. Embora tenha uns picos de crise para retrabalhar o sentimento dentro de nós, porque tudo em nossa vida tem que ser trabalhado racionalmente para que a gente eduque a nós mesmos, eduquemos o espírito que carregamos conosco, que na realidade é nós. Nós somos um espírito encarnado. E nós temos que fazer com que esse espírito seja educado racionalmente enquanto estamos presos ao corpo. Ao espírito Luiz G, evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas. Que julgais da ação que praticastes? Victoria era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. Foi o que a gente acabou de dizer. Ele mesmo já chegou à conclusão que ele não deveria ter feito isso. Ela era uma pessoa muito ingrata. E eu estive hoje pensando aqui sobre algumas ingratidões e como as pessoas gostam de cultivar a ingratidão. Se você faz alguma coisa boa para alguém, essa pessoa tem coisa estranha que ela quer fazer, outra para te prejudicar. Então não vos amava? Não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos e ela até se deu por feliz, achando um pretexto para se desembaraçar de mim. Ele, como espírito, já ganhou uma lucidez de entender o processo. E o vosso amor por ela era sincero? Paixão somente, creia. Pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. Então isso não é realmente amor, é uma paixão. E paixão são perigosas, porque você perde a razão. Então nesse caso ali, na questão anterior, quando fala que por amor tinha atenuantes, porque nesse momento que você está apaixonado, você perde um pouco da sua racionalidade. É como se você estivesse bêbado. Então você não tem aquele senso de discernimento. A pessoa toma atitudes que vêm a prejudicar uns aos outros.
e acaba prejudicando a si mesmo. E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Não sei. Penso mesmo que não, porque ela não é má, mas ainda assim não seria feliz, e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. Ela não seria feliz porque ela não tinha tanta estima por ele, e normalmente as mulheres querem um príncipe encantado que adivinha até seus próprios pensamentos para que seja sempre agradada, coisa que não vai existir nunca. Em cada 1 milhão, talvez tenha uma mulher que encontre um cara que tem essa afinidade mental com ela. Nós estamos na Terra, um planeta de prova e expiação. Lá de onde saímos, de onde fomos expulsos, talvez fossem assim. Mas por sermos ingratos, sermos rebeldes aos princípios estabelecidos pela lei divina de amor, de respeito e de solidariedade, viemos para cá, onde encontramos inúmeras barreiras para que a felicidade se estabeleça na nossa vida. Matendo-lhe a porta, tinhais já ideia de vos matar, caso se desse a recusa? Não. Então não pensava, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. Na hora que ele viu que ela estava obstinada em recusar, ele perde a razão. E é por isso que nós temos que ter domínio muito grande sobre a nossa emoção. Temos que ter domínio muito grande sobre a forma com que pensamos, sobre a forma com que interagimos com a nossa atitude na vida. Parece que não deplorais o suicídio, senão pelo fato de que Vitorine o não merecer. E realmente o vosso único pesar? Neste momento, sim. Estou ainda perturbado. Afigura-se-me estar ainda à porta, enquanto também experimente outra sensação que não posso definir. Então, naquele primeiro momento, ele só acha que ele não merecia ter morrido por aquela mulher, e ele ainda se vivencia a situação como se ele estivesse ainda à porta, com um monte de sensações confusas em sua mente. No filme E a Vida Continua, nós vamos ver o rapaz que suicida. Aliás, ele é assassinado, ele nem suicidou, mas foi tido como suicida. Ele reencarna com uma série de distúrbios, principalmente muita raiva do pai, e a jovem que morre pelo processo natural, ela reencarna de uma forma bem eu sou, e vai à busca daquela pessoa amada, daquele ser que ela ama, e vai encontrá-lo realmente um dia. Então, a questão do magnetismo que liga as pessoas é uma coisa, conforme tem lá no Livro dos Espíritos, que ainda não podemos entender. Não tem como entender. Há uma atração mental muito forte para que a gente encontre alguém que nos feriu e alguém que nos ama, alguém com quem a gente vai ter grande afinidade. Não se preocupem, vocês jovens, tem um relacionamento, terminou? Siga em frente, vai ganhando maturidade, não se deixe ferir-se por sentimentos mal resolvidos, que em um dado momento vocês encontram alguém, naturalmente, que vai ser bom para vocês. Agora, que não seja no carnaval, que não seja numa festa muito bagunçada, mas que seja em locais agradáveis. Dizeis que tendes um desgosto, qual é? Fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz. Sofro e é sempre ela que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta, mas não valemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. Então não falemos nem pensemos mais nisso, porque me incomoda muito, ele não quer nem falar mais nela, quer esquecer. E aí é um trabalho de reeducação mental que ele terá que fazer, e certamente terá que ter espíritos para ajudá-lo nesse processo de reeducação mental. E tem uma frase interessante do Yvigene, que ele diz assim: cada um tem o seu momento de passar por certas experiências. E essas experiências são inerentes à necessidade daquele espírito. Então, uns passam a experiência traindo, outros passam a experiência sendo traído. Ambos tinham necessidade de passar por aquela experiência. E a forma de lidar com aquela experiência é o que os faria crescer. Ou que os farão crescer. Então,
Lembre-se, as experiências são necessárias. A reação madura, consciente e responsável é que vai fazer a diferença. Nota. Por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside às distribuições das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, neste caso, que cabe maior responsabilidade, por haver entretido em Luís, por brincadeira, um amor que não sentia. Então foi cativando, foi criando todo aquele jogo de sedução, ele foi gostando daquela situação, ficou apaixonado, criando uma série de expectativas e acaba num momento infeliz, tomando uma atitude extrema. Quanto ao moço, este já é de sobejo punido pelo sofrimento que lhe perdura, mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido em momento de exaltação, que não há fria premeditação dos suicidas que buscam subtrair-se às provações da vida. Então ele tomou uma atitude extrema, ele estava com a faca, se ele era sapateiro, ele devia ter uma faca bem afiada, e aí suicida-se. Passa-se, então, a uma condição de infelicidade, de sofrimento no mundo espiritual, mas ele precisa rever-se, refazer-se, prestar bem atenção nas atitudes que ele toma, na como que ele age, para que ele não venha cometer o mesmo erro no passado. E muito provavelmente ela vai encontrar alguém, aí é dedução minha, ela vai encontrar alguém, e a Vitorine vai casar com esse alguém, e vai receber como filho Luís Sapateiro. Dá a ele a oportunidade de viver. Agora, se a espiritualidade achar que ele não faz por merecer uma aprovação de conviver com ela como filho, vem como primo, como filho de um amigo, ou seja, convivendo perto, mas com distância segura. E assim a gente vai caminhando, vida após vida, até que a gente se eduque e aprenda a se amar incondicionalmente. Como no livro Episódios na Vida do Tibério, lá no final ele fala. E assim a gente vai passando de encarnação em encarnação, passando por sofrimentos, encontrando-nos com os atritos e conflitos que carregamos conosco, até que um dia aprendamos a conviver como irmãos no sentimento do amor universal. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe para que saibamos vencer nossas paixões, nossas tendências e tenhamos coragem de enfrentar a nós mesmos, de procurarmos seguir, amando e servindo sempre a causa do Pai. Um ateu. MJBD era um homem instruído, mas um extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnado na Sociedade Espírita de Paris. Convidado, evocado, vai fazer o depoimento. E é sempre assim, os materialistas acabam suicidando ou acabam matando sua própria alma em dívidas pesadas por desrespeitar as regras divinas, por desrespeitar os padrões estabelecidos para o nosso processo evolutivo. Evocação. Sofro, sou um réprobo. Fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer a vossa sorte. Podeis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? Penosa. Porque ali ele estava diante de pessoas que acreditavam na vida espiritual e provavam a vida espiritual. E ele, apenas materialista, achava que tudo era matéria, que tudo terminava com matéria e perdeu. A vossa morte foi voluntária? Sim. O Espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Então estava bastante revoltado, e os materialistas normalmente não gostam de perder uma discussão, não gostam de perder um ponto daquilo que eles querem provar, e ali estava diante da derrota total. Suicidou porque não acreditava que existe a vida após a morte, que depois da morte era o nada, e depara com a vida espiritual e ainda em condição extremamente de sofrimento. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós.
Sou forçado a crer nesse Deus. É o primeiro choque que ele tem. E às vezes tem espíritos que ficam milhares de anos no plano espiritual porque dizendo que não acreditam em Deus. Mas também não falam nem o nome de Deus. Que motivo poderia ter vos levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Aí você se instrui, adquire um monte de conhecimento e depois você acha que não tem mais esperança na vida, cai, fica numa situação difícil, fica numa situação complexa. Nota. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com um mal 100 vezes pior. Ao suicidar, a pessoa então começa a achar que ela está se livrando de um problema, mas, coitada, acaba caindo em vários e vários outros problemas. Então nós temos que prestar atenção em como nós agimos, em como nós tomamos a nossa posição, em como nós vamos realizar as nossas ações na vida e principalmente saber se a vida está sem esperança, está um tédio, procuremos outros meios de enxergar a vida por outros ângulos, principalmente das provas e expiações. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão. Nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida, esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos derem causa. Então, nós deparamos com certas situações, deparamos com certos problemas e que nós temos que começar a repensar e agir de uma forma diferenciada. Repensar e agir de uma forma mais concisa, mais responsável, mais condizente com as leis do amor e da fraternidade. Procuremos então trabalhar intimamente o nosso sentimento para sermos melhores, para sermos espíritos mais cônscios das responsabilidades, mais cônscios do dever a cumprir. Quisestes escapar às vicissitudes da vida? Adiantastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Porque não existe nada. Por que não existe nada? Ele queria escapar da vida para cair no nada, mas aí, como não existe nada, ele cai no sofrimento. E uma coisa importante, gente, quando nós começamos a entender que existe o mundo espiritual, nós entendemos que os espíritos suicidas ou espíritos que gostam de induzir o suicídio estão por toda parte. E se a gente começa a pensar em besteira, aparecem-os. Então, nós temos que nos educar a mente, o pensamento, para não ficarmos pensando aquilo que não deve. Nós temos que centrar a nossa mente na vida, na valorização da vida, naquilo que traz para nós de bom, de fortalecimento e de entendimento. Lembrando que sempre que a pessoa for contaminada por ouro, ela é suicida. Ela é um suicídio em potencial, ela vai pensar em suicídio, ela vai planejar o suicídio e não vai falar para ninguém. E existem outras tendências que levam a pessoa ao suicídio, mas principalmente as pessoas contaminadas por ouro, sulfato de sódio e sulfato de cálcio, elas acabam indo ao suicídio. Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação? Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como que num braseiro horrivelmente atormentado. Ele era materialista e defendia aquela ideia ferozmente. Acaba agora deparando com a situação de estar vivenciando e tendo que acreditar em tudo que ele negava. Isso nem é castigo, é até um despertar para ele. E aí a arrogância dele de não aceitar Deus e as coisas espirituais em vida, após a morte, ainda mais pelo suicídio, ficou muito mais difícil para ele.
Então ele se sente no braseiro, porque ele tem que enfrentar-se a si mesmo para acreditar naquilo que ele não queria acreditar, mas que é real. De onde provinham vossas ideias materialistas de outrora? Em anterior encarnação eu fora mau, e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Ele tinha sido muito mal, nesta última ele só tinha cometido alguns equívocos de achar nas incertezas da vida aquilo que ele tinha que vivenciar. E naquela dúvida, ele se suicidou. Mas no anterior, ele tinha sido mal. Nota, aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nós perguntamos como pode haver materialistas quanto tendo eles passado pelo mundo espiritual. Deveriam ter pelo menos a intuição? Ora, é precisamente essa intuição que é recusada. Há alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependem das suas faltas. Então a palavra orgulho deve ser substituída por arrogância, porque o orgulho, num contexto hoje, sentido hoje da palavra, não encaixa naquilo que o Kardec está colocando ali, a arrogância ficaria melhor. Então, na arrogância deles, eles não se arrependem, e não estou mudando o conceito de Kardec, estou mostrando que a palavra orgulho hoje não tem o mesmo sentido que ele colocou aqui, naquela época, porque hoje a palavra mais adequada é arrogância. Então, a arrogância que ele tinha do espírito, muitas das vezes, em tomar atitudes extremamente descompassadas, ele vem com a punição de acreditar no nada, de achar que existe o nada, para ter que reparar os seus erros. Para esses tais, a prova consiste na aquisição, durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente sob os olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. Até que eles domem essa arrogância, essa prepotência, essa insensatez de achar que é melhor do que Deus, de que Deus não existe, de que só vale as coisas materiais, até que ele se dobre a essas situações, ele passa por uma série de outras constrangedoras e até que ele possa um dia despertar para as verdades divinas. Quando vos afogastes, que ideias tinhais das consequências? Que reflexões fizestes nesse momento? Nenhuma, pois tudo era nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Ele só entendeu que ele tinha morrido depois de um tempo, que ele viu que tinha passado por uma sentença condenatória de si mesmo e ele teria que sofrer mais ainda. Então, as pessoas, nós temos que procurar entender que nós passamos por experiências para ganharmos consciência. E às vezes elas são muito dolorosas. Então é melhor a gente parar, fazer nossas reflexões e procurar ver de que forma a gente age, de que forma a gente toma as atitudes para sermos melhores amanhã. Estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ah, tudo isso muito me atormenta. Tornastes a ver vosso irmão ou não? Então, o Espírito está lá. Viu que existe a lei divina. Entende que existe a vida espiritual e a alma, e o Espírito. Vê que existe a reencarnação, que já viu a reencarnação passada, viu a atual e está vendo que vai ter a futura. E isso o atormenta. Ao invés de ele falar assim, olha, espera aí, eu tenho que seguir um raciocínio lógico. Eu não acreditava em Deus, agora eu não acreditava na existência espiritual, na vida espiritual e nem vida passada e futura. Agora estou diante de um fato. Vejo quem eu fui no passado, então eu tive uma reencarnação para trás. Vejo que eu fui nesta vida. E agora então eu tenho que ver que eu tenho uma vida para frente. É a lógica. Então, a arrogância do espírito o prende num patamar que ele não procura entender as realidades que tem que seguir. E aí ele não viu o irmão dele. E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se. A gente na desgraça e na ventura se reúne. Eis o que é. Então,
ele está achando que se o irmão dele morreu, e ele não encontra esse irmão que já morreu, porque o irmão estava na aventura e ele estava na desgraça, então ele estava exilado na desgraça. E para ele encontrar o irmão, ele tinha que ir para a aventura. Incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair aí para junto de vós? Não façais, que o não mereço. Por que vos opondes? Porque ele também não é feliz. E aí a questão, que eles estavam achando que o irmão dele estava bem, e não estava. E ele pede para não vir, porque o irmão dele também não é feliz. E por que não é feliz? A gente fica curioso, né? Receais a sua presença e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós, não mais tarde. Por quê? Tendes algum recado para os vossos parentes? Que orem por mim. Agora fiquei curioso, por que não é irmão dele? Parece que na roda de vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? Qual amigo dele queria que falasse alguma coisa a respeito? Oh, os desgraçados! Assim possam eles crer em outra existência. Eis quando lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Evocação de um irmão do precedente que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou, posto que também, infeliz, este se apresenta mais calmo, a sua escrita é clara e legível. Evocação. Possa o quadro dos vossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Então ele já chega, faz a evocação, ele pensa, já mostra para as pessoas que o quadro do sofrimento que eles estão vivenciando possa persuadir as pessoas a acreditar na vida espiritual, acreditar em algo mais. E vale a pena acreditarmos em algo mais. Vale a pena refletirmos sobre a questão da infeliz ideia do suicídio. Vós e vosso irmão, que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Não, ele me foge. Porque o outro suicidou e esse não. Nota, poder-se-ia perguntar como é que o espírito se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo nesse mundo e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm a percepção indefinidas, que nos inferiores são limitadas. Então, os espíritos superiores eles podem ver a longa distância, em qualquer distância que quiser ver, mas os outros têm uma percepção limitada, eles podem correr, esconder aqui e ali. A sensação de esconder acaba impedindo que o outro o veja, mais ou menos assim. E a questão dos espíritos superiores poderem ver longe, tem no livro O Amor Jamais Te Esquece, quando Jesus vai conversar com Tibério, ele fala que Tibério, quem pouco ama, pouco vê. E põe a mão na cabeça do Tibério e começa a mostrar ao Tibério uma série de acontecimentos do Império, e vai falando com Tibério das situações que ele depararia, de tudo que ele tinha ao longo do caminho, e todas as perfeições e imperfeições do Pilatos, principalmente exaltando as qualidades que ele já possuía. É um livro interessante para quem quiser conhecer um pouco da vida dos primeiros cristãos, inclusive Tibério e Pilatos. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo, que atua sobre o envoltório perispiritual e fluidos ambientes. A providência, porém, qual mãe por todos os seus filhos vela, e por intermédio dos mesmos, individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade, conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. Então, a justiça divina sempre dá para cada um de nós uma condição de depararmos com as situações. No livro Nosso Lar,
Quando André Luiz pergunta pelo pai dele, a mãe dele responde que ele fugia dela. Mesmo a mãe dele sendo um espírito superior, quando ele tentava se aproximar do ex-marido, ele fugia. Mas ele ficava emaranhado e preso na companhia de 3 irmãs que ele usava dos serviços sexuais delas. Então, ela vai fazendo com que ele se aproximasse de uma casa espírita para ser reencarnado e levado a reencarnar, para que depois ela viesse, os dois juntos se casassem e recebesse como filhos aquelas 3 jovens que eram prostitutas. Então, às vezes a gente vê, mas essa família tão íntegra e esses filhos tão doidos. Aí a reencarnação mostra e a doutrina espírita faz a gente ter uma ideia de porquê daquilo. Estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Não sofreis aí na terra no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? Olha a arrogância do espírito. Não quer reconhecer os erros diante dos fatos, diante das evidências. E a gente vai achar que aqui na Terra a gente vai convencer alguém de alguma coisa quando ele está convicto de que aquilo é o melhor para ele. Vá, siga em paz, que Jesus te abençoe e te desperte um dia. Mas não adianta tentar discutir. A experiência pessoal intransferível, um dia eles despertarão. O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer um espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele, e que, sabe, todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado, ultrajado. Você tem que reconhecer que você estava errado. Você tem que reconhecer que você estava errado. Por isso, uma vez eu conversando com um amigo meu psiquiatra, ele falava que você tem que sempre estar em dúvida. Você fala assim, você tem certeza que existe a vida espiritual? Ele falou, eu tenho uma certeza relativa, porque eu tenho ainda algumas dúvidas. Porque se você falar, tem certeza absoluta, você está doente. E a gente tem que entender realmente que quando a pessoa começa a ter muita certeza, ele não está bem. E não estando bem, no mundo espiritual entra em grandes desequilíbrios. E muitas das vezes nós deixamos-nos seguir por ideias meio tortas e chegamos no plano espiritual e falamos assim, lá vem o chicote. O chicote que nós mesmos damos em nossa consciência, o chicote que nós mesmos criamos meios de sofrer em nós. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver, por tanto tempo esquecido, a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável, não há calma nem repouso. Não se encontra um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça divina, isto é. Então ele não tem repouso porque ele está sempre vendo-se errado, vendo que Deus é bom, justo e misericordioso, que nem por isso o pune, mas ele se auto-pune e ele cria seus próprios sofrimentos, seu próprio tormento, por não aceitar esse Deus misericordioso, bom e justo. O amor de Deus nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós, que todos nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. E o remédio mais arrogante de todos, que tem uma dificuldade muito grande de fazer as aceitações transcendentes da vida, por mais que ele perceba as situações transcendentes, por mais que ele entenda as situações transcendentes da vida, é o sulfur. O sulfur normalmente se apega, que o sulfur tem N personalidades, em qualquer ser humano o sulfur vai encaixar, mas em algumas situações ele encaixa de tal forma que a pessoa que tem essa personalidade vai começar a repensar a vida, vai começar a se flexibilizar mais. Então, a homeopatia é uma das formas que vai prevenir suicídio e também uma das formas que vai ajudar a nós vencermos a nossa arrogância, o nosso materialismo, o nosso individualismo, o nosso egoísmo. E ele lembra que a prece dos irmãos, e aqui a gente entende os outros irmãos que ficaram, é que vai ajudá-los a sair realmente daquele trânsito. Que enquanto os irmãos deles estiverem pensando do mesmo jeito que eles estão em situação complicadas. Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos?
de uns e dos outros, de uns como de outros, de todos os irmãos. Irmãos como espíritos, que somos todos nós irmãos, e irmãos daqueles que pertenceram à mesma família dele. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não o fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Porque a prece é a oração quando você fala assim: ó meu Deus, olhai para essa humanidade. Ó Senhor, derramai da luz do amor no vale dos suicidas. Todas as preces, por mínimas que sejam, elas têm uma força. Elas têm um poder. Elas têm uma condição de transformar. Elas têm uma condição de buscar, ensinar as pessoas a serem melhores, a fazer as pessoas a serem melhores. Nota: aqui lobrigamos um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os sépticos. Para este espírito, é independente do sofrimento a necessidade de reconhecer verdades que repudiara quando encarnado. Então, o castigo dele era deparar com a verdade que ele repudiava. Não acredito nisso, não quero saber disso, estou longe disso, não quero nem pensar nisso. Então ele passava por aquelas situações difíceis até que pudesse entender aquelas mesmas situações. Por isso, nós precisamos trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para nos ajudar a nos modificar intimamente e para nos reconstruir nas bases do amor e da paz. As suas ideias atuais revelam um certo grau de adiantamento, comparativamente às de outros espíritos persistentes na negação de Deus. Confessar o próprio erro é já alguma coisa, porque é premissa de imunidade. Então, a partir do momento que ele já chegou ali, já reconheceu o erro, já é um grande passo. Fazer essa transformação, que não vai ser muito rápido, ele vai precisar de algumas orações, de muitas meditações e até mesmo participar de grupos de estudo para que ele tenha aquela dinâmica de entendimento das coisas mais transcendentes da vida. Fazendo isso, ele começa então a se ajudar, a se melhorar e a conseguir estar melhor no mundo espiritual para se preparando para a próxima reencarnação. Na subsequente encarnação, é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato de fé. O perigo é se vier aquele sentimento de radicalismo, fundamentalismo religioso, porque normalmente a pessoa sai de um extremo para o outro, ele não faz um meio termo, não faz o meio do caminho. E aí também acaba passando por suas situações de sofrimento inerentes às condições daquele espírito. Transmitindo a resultante dessas duas evocações à pessoa que nolas havia solicitado, tivemos dela a seguinte resposta: não podeis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou. Essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas na rúbrica e de certas letras. Então, a forma de escrever batia. É uma mediunidade rara, uma mediunidade que poucas pessoas têm de escrever com a letra tal qual do espírito tinha. Nós temos uma barreira muito grande para fazer isso e a gente tem que treinar a se entregar mais para que o espírito possa conduzir a nossa mão dentro dessa situação. E a mudança de voz também é outra situação que nem sempre ocorre. Quando o vocabulário ou o estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa, apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora. Não nos restam dúvida, portanto, sobre a sua identidade. As letras, a pessoa foi lá comparar as letras e, graças a Deus, as letras eram semelhantes. O jeito de falar continuou o mesmo. Deus está glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo. E os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornarão melhores. A identidade do seu irmão também não é menos evidente. A mudança de ateu em crente
reconhecemos-lhe o caráter, o estilo, o contorno da frase. Uma palavra sobre todas nos despertou atenção. Panaceia, sua frase predileta, a todo instante repetida. Então, como ele sempre falava panaceia, a palavra caiu bem ali para que ele pudesse entender, para que as pessoas pudessem entender e aceitá-lo como presente naquela mensagem. É importante que a gente tenha, da doutrina espírita, esse ponto de consolo, esse ponto de entendimento, para que a gente possa realmente se sentir melhor. Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas que não menos se admiraram da sua veracidade, mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Esse é o grande problema. Mas eu quero saber isso, mas eu quero saber aquilo. Mas esquece de ver o contexto, o conjunto de situações que precisa ser abordado. Queriam, por exemplo, que MD se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc. A fim de os convencer, não vos seria possível fazer uma nova evocação perguntando onde e como se suicidou? Quanto tempo esteve submergido? Em que lugar acharam o cadáver? Onde foi inumado? De que modo se civil ou religiosamente foi sepultado? Aí a pessoa pede se é possível, porque eles queriam esses detalhes. Dignai-vos, caro Senhor, insistir pela resposta categórica a essas perguntas, pois não são essenciais para os que ainda duvidam. Estou convencido de que darão, neste caso, imensos resultados. Aí a pessoa pede essas evocações, fazem essas perguntas esperando resposta, que nem sempre é possível encontrar, porque como ele suicidou, aquele período, até o momento que ele despertou, às vezes ele ficou em profunda perturbação e não consegue lembrar. Dou-me pressa a fim de esta vos ser entregue na sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-vos a evocação na sessão da sociedade no mesmo dia. E o que Kardec responde para ele? Ele manda a resposta o mais rápido possível, porque ele queria na sexta-feira mesmo encontrar aquela resposta. Reproduzimos a carta pelo fato da confirmação da identidade e aqui lhe anexamos a nossa resposta para o ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. Então ele recebe, coloca aqui para servir de instrução para nós, porque sempre essas perguntas que eles fizeram aqui atrás, que eles vão fazendo, reconheço a letra, reconheço essa frase, reconheço essa e aquela, mas eu quero essa prova, eu quero aquela outra, eu quero aquela outra. E enquanto você produzir aquelas provas, eles criam outras e outras e outras chantagens, aí já passa a ser até diversão, ao invés de ser curiosidade para se educar. As perguntas que nos pediram para novamente endereçar o espírito de vosso sogro são incontestavelmente ditadas por intenção louvável, qual é de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas essas perguntas. É claro que a gente gostaria daquelas respostas, mas muitas das vezes a gente fala que o outro quer a resposta porque nós também queremos. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar as circunstâncias de não podermos governar os espíritos, a nosso talante. Ficai sabendo que eles nos respondem quando e como querem e também como podem. Quando e como querem e também como podem. Então, o jeito que o espírito quer, da forma que ele quer, mas também se ele pode ou não. A liberdade da sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que, por acaso, sobre eles queiramos exercer. Se a gente começa a achar que eles têm que a gente pode impor a eles determinadas perguntas para obter determinadas respostas, lá no livro dos médios tem. Eles vão embora, chamam um espírito malucão lá do mundo espiritual e falam, responde essas perguntas aí para mim que eu estou indo embora. E ele responde. E aí a gente não vai ter a resposta conforme a gente queria. Vai criar mais dúvida no outro ainda. Então respeitemos os limites de onde veio, até onde veio e como veio.
As melhores provas da identidade são as que fornecem espontaneamente por si mesmo, ou então as oriundas das próprias circunstâncias. Estas é quase sempre inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo inconcurso. Então, aqueles que aceitaram, tudo bem. Aqueles que não aceitaram, parabéns também. E o que prova a identidade são a forma com que escreve, as ideias que defendem e a forma com que o formato da letra, em alguns casos. Por conseguinte, é mais que provável a sua recusa em responder às perguntas que podem, por ele ser, com razão, consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhes são indiferentes. A resposta bem poderia ser que outros têm dado em caso semelhante, isto é, para que perguntar essas coisas se já sabeis? Então, os espíritos às vezes não querem nem falar, porque se ele for lembrar onde ele foi achado, como que ele foi exumado, como que ele foi enterrado, ele vai sofrer 2 vezes. Então, muitas das vezes, eles não querem falar sobre esse assunto. A isto acrescentarei que perturbação e sofrimento que o assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente que mal pode pensar e falar a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se, assim, as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Se ele está em sofrimento, se ele está em perturbação, para que a gente quer que ele relembre todo aquele processo de sofrimento simplesmente para satisfazer nossa curiosidade? Nós temos que fazer com que eles, então, procurem transcender, vivenciar a paz, o amor e a luz. Procurem impulsionarem-se para caminharem em condições melhores, para estarem em condições de vivenciarem melhor os sentimentos de amor. Quanto ao objetivo, por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negado. As provas da identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas e não de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderam contentar os incrédulos, muito menos o fariam interrogativas já pré-estabelecidas, de cuja convivência poderiam suspeitar. E aqui é uma coisa importante que a gente tem que ver aqui. Então, eles alegam um objetivo: eu quero saber isso aqui. Só que os médiuns já estavam sabendo, as pessoas da reunião mediúnica já estavam sabendo daquilo lá. Aí, a pessoa, ao receber a mensagem, fala assim: já sabia disso aqui, respondeu de acordo com aquilo que ele sabia. Acho que até essa letra está diferente. E a pessoa, a partir dali, ele não quer acreditar. Assim como o espírito está lá sofrendo porque ele não quer dar o braço a torcer porque ele errou, a pessoa que está encarnada, ele começa a fazer chantagem para o médium. E o médium que foi ingênuo de achar que ele vai satisfazer toda a curiosidade da pessoa, ela vai criando curiosidades, e o médium deixa de ajudar espíritos que precisam ajudar. Se convenceu? Ótimo, parabéns, siga em frente. Não se convenceu? Sinto muito, não posso fazer nada. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. E as identidades, as provas que eles forneceram são muito mais valiosas, conforme o Kardec está colocando, a letra, a palavra, o jeito deles falarem. Ali estava muito mais convincente do que um relato minucioso do seu processo de morte. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Esses poderiam ver o vosso parente com os próprios olhos e continuariam a supor-se vítimas de uma alucinação. Então, a gente já explicou isso aqui antes. As pessoas querem alguma coisa e mesmo que você ofereça, eles querem mais outra, e se eles verem, estou alucinando. 2 palavras ainda quando ao pedido que me fizeste de promover essa evocação ao mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de momento. Os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo. É preciso que queiram, e não só isso, mas que também possam fazê-lo. Então, para você fazer uma evocação, você tem que ter um prazo, tem que ter um tempo, e ela já tem que ser mais ou menos estabelecida alguns dias antes,
para que tudo possa correr. De supetão não vai dar certo. É preciso ainda que encontrem um médium que lhes convenha, com as aptidões especiais necessárias a que esse médium esteja disponível em dado momento. Cada médium tem sua peculiaridade, sua particularidade. Tem médium que replica a letra tal qual era antes, copia até a assinatura, e tem outros que vão escrever naturalmente, vai captar o pensamento do espírito com muita perfeição, mas a letra vai ser toda do médium. Então, isso aqui é só 2 explicações para uma situação que nós temos que pensar a respeito. É preciso, enfim, que o meio lhe seja simpático, etc. Pela concorrência dessas circunstâncias, nem sempre se pode responder e importa muito conhecê-las quando se quer praticar com seriedade e segurança. Então, para receber uma mensagem com seriedade e segurança, o médium, o meio e o espírito. E aí o espírito tem que querer passar, tem aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode, que os protetores não deixam. O médium tem que ser bem receptivo para obter aquelas informações que as pessoas querem. E as circunstâncias todas ali presentes para saber se ele pode passar ou não aquela situação. Isso o médium oferece todas as condições necessárias a passar aquela mensagem. Então, o espírito tem que querer passar, tem que ter condições de passar, o médium tem que ter aptidão para receber aquele tipo de mensagem e o meio tem que ser o mais simpático possível aquelas situações para que tudo ocorra naturalmente e com o êxito que todo mundo espera. E assim, a gente termina mais esse tópico fazendo essa reflexão, mostrando o sofrimento daqueles que passam no mundo espiritual pelas portas dos suicídios e como sofrem por não acreditarem em algo mais, em algo maior do que eles. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e nos impulsione para caminharmos sempre na direção do Eterno Pai. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Agora a gente vai ver a história do Felicien. Era um homem rico, instruído, poeta de espírito, possuidor de caráter são, obsequioso e ameno, e de perfeita honradez. Falsas especulações comprometeram-lhe a fortuna, e, não lhe sendo possível repará-la, em razão da idade avançada, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864, em seu quarto de dormir. Então, essa questão de especulações mal feitas, né, de investimento mal feito, leva muita gente a suicidar. Muitas pessoas acham que podem conviver a partir de especulações financeiras das mais variadas, e muda alguma coisa na economia, eles perdem aquilo tudo, e aí começa então o sofrimento, a angústia, o achar-se que não serve para mais nada e que não vai recuperar aquela fortuna, não vai recuperar aquela riqueza, e acaba chegando a essa situação. Então cada um tem o seu ponto-chave e a gente tem que saber lidar com condições financeiras mais equilibradas, embora nem sempre seja possível no mundo em que vivemos. Evocação. Choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as que experimentadas aqui. Eu, que sonhava maravilhas, estou debaixo da realidade do meu ideal. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo, e para torná-lo suportável, fora mister uma boa triagem. Custa-me a crer que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui. Então, era uma pessoa muito honrada, muito proba, e não suportou uma provação de perder uma parte da sua fortuna. Então, cede ao impulso do suicídio. E uma coisa importante, ele depara com um mundo espiritual extremamente complicado, complexo. E ele fica no meio desses lugares. Certamente, ao perder a posição financeira, a sua posição social, o levou a suicidar para não estar junto de pessoas mais pobres. Provavelmente isso. Então vamos lá. Porque aqui dá para ver que se ele era uma pessoa de bem, honrada, estava numa posição social boa, perdeu essa posição social,
O próprio Balzac, estando no seu elemento, não faria tal esboço senão de modo rústico. Não o obriguei, porém, onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente profigaram os vícios da humanidade? Deviam eles, como eu, habitar por aqui antes de se alcançarem as regiões mais elevadas. Apraz-me observar este curioso pandemônio, e assim fico por aqui. Uma situação que ele está relatando, porque ele não estava satisfeito com o lugar que ele estava. Ali, ele era uma pessoa culta, tinha umas ideias muito superiores, muito mais elevadas, e agora? Nota. Apesar de o Espírito nos declarar que se acha numa sociedade assaz promíscua e, por conseguinte, de espíritos inferiores, surpreendeu-nos a sua linguagem, dado o gênero da morte, ao qual, aliás, não faz qualquer referência, a não ser isto: tudo mais refletiu seu caráter. Então, ele escreve numa linguagem culta, bem escrita, palavras bem colocadas, demonstra sua cultura, mas... E apesar de dizer que está num mundo espiritual promíscuo, cheio de sofrimentos, ele tem uma linguagem apurada. Tal circunstância deixava-nos dúvidas sobre a identidade. Tende a bondade de nos dizer como morreste? Como morri? Pela morte por mim escolhida, a que mais me agradou, sendo para notar que meditei muito tempo nessa escolha, com o intuito de me desembaraçar da vida. Apesar disso, confesso que não ganhei grande coisa. Libertei-me dos cuidados materiais, porém, para encontrá-los mais graves e penosos na condição de espírito, da qual nem sequer prevejo o termo. Então ele queria sair de uma situação da vida material que não o agradava, caiu no mundo espiritual numa situação que ele não tem nem noção de quando sairá de lá. Então era preferível que ele esperasse mais um tempo, aguardasse mais um pouco, ficasse mais tempo sofrendo as consequências da vida aqui no mundo material, que era bem menos penoso do que acho que ele ia viver no mundo espiritual, por ter ido pelas portas do gênero de morte escolhido por ele, como ele diz. Ao guia do médium. O espírito em comunicação será efetivamente o de Felicien? Esta linguagem quase despreocupada torna-se suspeita, em se tratando de um suicida. Aí as pessoas já têm dúvida. E agora? Esclarece para nós. Sim, entretanto, por um sentimento justificável da sua posição, ele não queria revelar ao médium seu gênero de morte. Foi por isso que dissimulou a frase, acabando, no entanto, de confessá-lo diante da pergunta direta que lhe fizeste, e não sem angústias. O suicídio fala sofrer muito. Por isso desvia o mais possível tudo o que lhe recorde o seu fim funesto. Então o espírito não quer falar do suicídio. Ele dá um rodeio, vai falando de uma linguagem bem colocada, com palavras inteligentes, com situações bem colocadas, bem tranquila, porque ele não quer lembrar o suicídio. O suicídio foi para ele de forma funesta, foi muito triste, foi uma atitude extremamente equivocada. Ao espírito. A vossa desencarnação tanto mais nos comoveu, quanto lhe prevíamos as tristes consequências. Além da estima e intimidade das nossas relações, pessoalmente, não me esqueci do quanto eres obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo algo útil para vós. Então a pessoa era um grande amigo, gostava daquela pessoa, e ele queria alguma coisa para ser útil para ele. Entretanto, eu não podia furtar-me de outro modo aos embaraços da minha posição material.
Agora só tendo necessidade de preces. Orai principalmente para que me veja livre desses hórridos companheiros que aqui estão junto de mim, obsidiando-me com gritos, sorrisos e infernais motejos. Eles chamam-me covarde, em razão porque é covardia renunciar à vida. Ele pede oração porque ele quer se livrar daquela situação, daqueles espíritos que ali estão em torno dele, porque a forma com que eles lidam com ele é desagradável, desrespeitosa, e logicamente que ele chegou a dar os fins da vida porque ele já estava em companhia espiritual desses espíritos. Quando ele quando ele tem a sua derrocada financeira, provavelmente esses espíritos já estavam influenciando a vida dele. Porque a influência espiritual não surge do nada. Muitas das vezes ela começa antes por um motivo bem justo. É a 4ª vez que sucumbo a essa provação. Não obstante, a formal promessa de não falir, fatalidade. Ah, orai, que suplício meu! Quanto sou desgraçado! Orando fazei por mim mais que por vós. Pode fazer quanto na terra. Mas a prova ante a qual fracassei tantas vezes, aí está, retraçada, indefinível diante de mim. E preciso tentá-la novamente. Em dado tempo. Terei forças? Então ele sucumbe pela 4ª vez ao suicídio. A 4ª vez que ele suicida. 1, 2, 3, 4 reencarnações perdidas pelo suicídio. E ele pede orações e mais orações para que ele não caia novamente na mesma situação. Por isso a importância do tratamento homeopático. Porque se ele procurasse um terapeuta com todas as características que ele tem, de ser uma pessoa espirituosa, poeta, honrado, mas ele tinha lá no fundo aquela tristeza que ele não suportava. Isso é o sintoma do auro. E se ele tomasse auro, logicamente que ele seria beneficiado, que ele seria ajudado. A recomeçar a vida tantas vezes, lutar por tanto tempo para sucumbir aos acontecimentos, é desesperador. Mesmo aqui, eis porque tenho carência de força. Dizem que podemos obtê-la pela prece. Orai por mim, que eu quero orar também. A oração é uma das formas mais importantes de nós convencermos os espíritos e doblarmos os espíritos aquilo que nós precisamos. Por isso é de extrema importância fazermos orações. Por isso é de extrema importância fazermos nossas preces. Por isso é de extrema importância procurarmos cultivar os bons sentimentos, as boas orações e termos em nós os bons ideais de amor e de paz. Nota: este caso particular de suicídio, posto que é realizado em circunstâncias vulgares, apresenta uma feição especial. Ele mostra-nos um espírito que sucumbiu muitas vezes à aprovação, que se renova a cada existência e que renovará até que ele tenha forças para resistir. Isso é importante. E à medida que ele vai contando, passando dessa situação, ele vai ganhando força. Lembra que a gente falou que ele já era assediado por esses espíritos, provavelmente? E aqui, na própria confissão dele, fica claro que esse reduto espiritual já são companheiros dele de muito tempo, por algum motivo. Assim se confirma o fato de não haver proveito no sofrimento sempre que deixamos de atingir o fim da encarnação, sendo preciso recomeçá-la até que saiamos vitoriosos da campanha. Não queiram suicidar. Uma vez suicidado, vai passar por várias situações em que o suicídio baterá a porta. E a ideia do suicídio, as situações vão ser muito parecidas para que você cometa o mesmo erro. E aí vem o sofrimento no plano espiritual, vem um novo processo reencarnatório para passar pela mesma prova, pela mesma expiação. Faz-se necessário, então, começarmos a refletir a nossa condição, o nosso posicionamento, mantermos-nos firmes e íntegros aos nossos ideais de amor, de solidariedade e de respeito à vida. Ao Espírito do Senhor Felicien, ouvi, eu vou-lo peço, ouvi e meditai sobre as minhas palavras. O que dominai fatalidade é apenas a vossa fraqueza,
pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre. Nessa liberdade está só seu maior e mais belo privilégio. Sermos livres de pensar, de agir, é um grande privilégio que nós temos. Mas também há uma grande gravidade nessa situação, porque a partir desse momento que nós temos essa responsabilidade, nós temos também a liberdade e nós temos também o compromisso com a nossa consciência. E é por isso que nós temos que procurar seguir em frente, amando, respeitando e procurando construir a nossa fortaleza íntima para não cairmos nas nossas tentações, nas nossas imperfeições. Deus não quis fazer dele um autômato, fazer do homem um autômato, obediente e cego. E, se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível. Sem o que, somente pela perfeição poderá atingir a suprema felicidade. O orgulho somente pode levar o homem a atribuir ao destino as suas infelicidades terrenas, quanto a verdade é que tais infelicidades promanam da sua própria incúria. Nós sempre teremos a tendência a cair em certas armadilhas, porque mudar a nossa mente é um pouco complicado. Mas temos a humildade de recomeçar. Temos a humildade de olharmos para os céus e começarmos a nossa caminhada. Temos a humildade de procurarmos entender que a vida traz para nós oportunidades de refletirmos, oportunidade de procurarmos compreender a vida e de procurarmos seguir com mais determinação, com mais responsabilidade, com mais coragem. Coragem de enfrentar a nós mesmos, coragem de enfrentar os obstáculos e de saber que ao enfrentar obstáculos você pode sair arranhado, ferido, muito ferido, ou simplesmente gasta um tempo mais, mas nós passamos por ele naturalmente. Tende disso um exemplo bem patente na vossa última encarnação, pois tinhais tudo que já fazia preciso a felicidade humana. Na Terra, espírito, talento, fortuna, merecida consideração, nada de vícios ruinosos, mas ao contrário, apreciáveis qualidades. Como, no entanto, ficou tão comprometida a vossa posição? Unicamente pela vossa imprevidência. Ele se comprometeu exatamente porque alguma vaidade, alguma indisciplina, alguma falta de parâmetros para raciocinar devidamente, levou por um caminho que perdeu. Então, a imprevidência dele que fez ele cair. Ele tem que aprender. Não adianta você botar culpa no destino, em outras épocas, em outras situações. Você tem que olhar para si mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, você é muito chato. Toda vez você reclama disso, reclama daquilo. Ou o homem chega para a mulher, você é muito chato, sempre reclama disso, reclama daquilo. Mas se nós observarmos, quem está reclamando porque o outro errou. Então, antes de dizer que o outro é chato ou que a outra é chata, nós devemos ver onde nós estamos errando e onde nós podemos errar. E onde nós temos que consertar e onde nós podemos, a partir dali, acertar. A partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a seguir um novo horizonte, um novo caminho. A vez de convir que, agindo com mais prudência, contentando-vos com o muito que já vos coubera, apenas que procurando aumentá-lo, sem necessidade, a ruína não sobreviria. Não havia nisso nenhuma fatalidade, uma vez que poderíeis ter evitado tal acontecimento. Não tem fatalidade. Ele já tinha o suficiente. Para que ele foi buscar algo mais tentador, mais desafiador, e aí não conseguiu gerenciar? Perdeu. Então era ele. A posição era ele, com as atitudes que ele tomava, exatamente para não refletir e não ter prudência nas suas ações. A vossa aprovação consistia num encadeamento de circunstâncias que vos deveriam dar. Não há necessidade, mas a tentação do suicídio. Desgraçadamente, apesar do vosso talento e instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias e sofreis, agora, as consequências da vossa fraqueza. Então, onde foi o erro? Na imprevidência, no investimento errado. Então, por quê? Não há necessidade, mas a tentação do suicídio. Então, ele não tinha necessidade de suicidar, ele tinha tentação. Ele errou porque ele cedeu à tentação. E
as circunstâncias que lhe deveriam foi devido à imprevidência dele não ser vigilante o bastante para não cair na própria armadilha da tentação de querer mais. Ele tinha talento e instrução, ele tinha que dominar as circunstâncias e não sofrer as consequências dessa fraqueza que ele carregava ali. Que a partir do talento e da instrução, ele tinha meios de saber que lado ele que atitude ele tomar, de que lado ele seguir, para não errar, para não falir. Se faliu, se errou, se complicou por um conjunto de pequenos fatores que podiam ser evitados. Essa prova, tal como pressentis, com razão, deve renovar-se ainda. A vossa próxima encarnação tereis de enfrentar acontecimentos que vos surgirão a ideia do suicídio, e sempre assim acontecerá até que de tudo tenhais triunfado. Ele só vai triunfar à medida que ele aprender a valorizar em si mesmo as forças íntimas que o defenderão de uma ação nefasta contra o próprio espírito. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que, em vez de condenar irremissivelmente pela primeira falta, concede sempre os meios de repará-la. Agradecer a Deus, ser grato a Deus e entender que Deus está colocando no nosso caminho certos parâmetros para que a gente possa enxergar algo novo, algo diferente. E aí, Deus sempre nos dá a condição de reparar e nos dá a condição de sermos mais vigilantes. Assim sofreis, não eternamente, mas por tanto tempo quanto reincidireis no mesmo erro. De vós depende do estado espiritual tomar a resolução bastante enérgica de manifestar a Deus um sincero arrependimento, solicitando instantaneamente o apoio dos bons espíritos. Voltareis então à terra, blindado na resistência de todas as tentações. E aí é a fé em Deus que nós temos que ter. A coragem de pedir a Deus e a coragem de nos transformar. Nós sofremos tanto quanto for necessário, repreendemos a reparar o nosso erro. E vamos crescer tanto quanto for necessário, ou quanto tivermos oportunidade de interiorizar valores que nos fortaleçam intimamente, que nos dê sabedoria e discernimento para não cairmos nas armadilhas. Deus sempre nos dará a oportunidade de voltar para um recomeço, para colocarmos em prática o que aprendemos ou para praticarmos o que temos que aprender a praticar. Fiquemos atentos, procuremos nos observar mais para não cairmos nas tentações dos erros. Uma vez alcançada essa vitória, caminhareis na via da felicidade com mais rapidez, visto que, sobre outros aspectos, o vosso progresso é já considerável. Como vedes, há ainda um passo a franquear, para o qual vos auxiliaremos com as nossas preces. Estas só serão improfícuas se nos não secundares com os vossos esforços. Então eles vão fazer a prece por ele, vão pedir a Deus por ele, vão fortalecê-lo energeticamente para aquele bem, mas ele tem que fazer a parte dele, ele tem que deixar essas energias novas e impulsioná-lo para a sua redenção, para o seu crescimento. Obrigado por tão boas exortações. Delas tenho tanto maior necessidade quanto sou mais desgraçado do que demonstrava. Vou aproveitá-las, guardando o preparo da próxima encarnação, durante a qual farei todo o possível por não sucumbir. Já me custa suportar o meio ignóbil do meu exílio. Felicien. E aqui é a humildade do espírito, porque diante de uma reprovação tão culta, mas tão incisiva, ele poderia falar assim: você não tem pena de mim, não compadece de mim? Você não entende as minhas fraquezas? Não. Ele pegou, sabe as palavras, sabe as exortações, muito obrigado, me esforçarei o máximo para aproveitá-las e peço a Deus que me dê nova oportunidade. Aliás, ele não falou Deus, né? Ele pede a oportunidade, faltou ele falar Deus, de sair daquela condição de exílio e entrar numa próxima encarnação mais fortalecido para suportar as provações. Interessante, hein? Ele não falou Deus nesse momento aqui, que ele deveria agradecer.
Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e nos dê condições de enfrentarmos a nós mesmos na busca de um eterno amanhã de luz. Antônio Bell era o caixa de uma casa bancária do Canadá e suicidou-se em 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, médico e farmacêutico residente na mesma cidade, deu-nos deles as informações que se seguem. Então, o Canadá já tinha pessoas que eram espíritas que correspondiam com Kardec por cartas. Conhecia-o havia perto de 20 anos. Como homem pacato e chefe de numerosa família, de tempos, a certa parte, imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, servindo-se dele para envenenar alguém. Muitas vezes vinha suplicar-me para lhe dizer a época de tal compra, tomando então de alucinação terrível. Perdia o sono, lamentava-se, batia nos peitos. Então, num determinado momento, ele imaginava ter comprado um tóxico para envenenar alguém e ele queria lembrar a época. É uma alucinação. Ou talvez tenha até feito mesmo, mas no farmacêutico não lembrava. A família vivia em constante ansiedade das 4 da tarde às 9 da manhã, hora esta em que se dirigia para a casa bancária, onde, aliás, escriturava seus livros com muita regularidade, sem que jamais cometesse um só erro. Habitualmente dizia sentir dentro de si um ente que o fazia desempenhar com acerto a ordem da sua contabilidade. Quando se afigurava convencido da extravagância das suas ideias, exclamava: olha que interessante. Ele saía do serviço e tinha essa alucinação, mas no serviço ele era íntegro. Não cometia erro, fazia toda a escrituração com muito zelo, com muita dedicação, com muita perfeição. O trabalho é uma grande oração. Não quereis iludir-me. Lembro-me, é verdade. A pedido desse amigo, foi ele evocado em Paris em 17 de abril de 1865. Evocação. Que pretendeis de mim? Sujeitar-me a um interrogatório? É inútil. Tudo confessarei. Cada um se manifesta de uma forma diferente. Bem longe de nós o pensamento de vos afligir com perguntas indiscretas. Desejamos saber apenas qual a vossa posição neste mundo, bem como se poderemos ser-vos úteis. Se for possível, ser-vos-ei extremamente grato. Tenho horror ao meu crime e sou muito infeliz. Temos a esperança de que as nossas preces atenuarão as vossas penas. Afigura-se-nos que vos achais em boas condições, visto como o arrependimento já vos assedia o coração, o que constitui um começo de reabilitação. Deus, infinitamente misericordioso, sempre tem piedade do pecador arrependido. Orai conosco. Fez-se a prece pelos suicidas, a qual encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, conversou com ele, respeitou, entendeu que ele já estava em boa condição, porque ele respeitava a Deus, e faz a oração com ele. É sempre bom, na hora de conversar com o Espírito, mostrar o caminho que ele já está tendendo a levar e para onde ele vai. Agora tem de bondade de nos dizer de quais crimes vos reconheceis culpado. Tal confissão, humildemente feita, ser-vos-á favorável. Deixai primeiro que vos agradeça por esta esperança que fizeste raiar no meu coração. Há já bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Já dá para ver que a cidade, o crime que ele cometeu, não é da última vida. Amava então uma bela moça que me correspondia, mas pelo fato de ser pobre fui repelido pela família. A minha eleita participou-me que desposaria o filho de um negociante cujas transações se estendiam para além de 2 mares. E assim fui eu desprezado. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, não sem deixar de assassinar o detestado rival, saciando o meu desejo de vingança.
a vingança, o apego, o amor não correspondido, a família interferindo na vida dos filhos. Eis os problemas que nós deparamos e que temos que aprender a lidar com eles. Repugnando-me os meios violentos, horrorizava-me a perpetração do crime. Porém, o meu ciúme a tudo sobrepujou. Na véspera do casamento, morria o meu rival envenenado pelo meio que me pareceu mais fácil. Eis como se explicam as reminiscências do passado. Sim, eu já reencarnei e preciso é que reencarne ainda. Ó meu Deus, tende piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. Olha que coisa interessante. Na vida interior, ele comprou veneno, deu a beber aquele adversário que morreu, ele fica com remorso, reencarna ainda com remorso e acaba suicidando-se. Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso progresso e, sinceramente, vos lamentamos. Dado, porém, que vos arrependais, Deus se compadecerá de vós. Dizei-nos, chegaste a executar o vosso projeto de suicídio? Não, eu confesso para vergonha minha que a esperança se me desabrochou novamente no coração, com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíram-me, porém, os remorsos, acabei por expiar, no último suplício, aquele meu desvário, enforquei-me. O rapaz morreu, ele falou, opa, agora eu tenho chance. E nisso ele fica. Mas veio depois os remorsos e aí ele acabou enforcando-se. Mas passou-se um tempo até que ele suicida. Pelo que dá a entender aqui, vamos ler de novo para ver se é isso mesmo. Não, ele não se suicidou. E confesso para a vergonha minha que a esperança se me desabrochou novamente no coração, com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Sim, ali naquela mesma vez, traíram-me, porém, os remorsos e acabei por expiar o último suplício. Aquele meu desvario, enforquei-me. Na vossa última encarnação, tinhas a consciência do mal praticado na penúltima? Não. Nos últimos anos, somente, eis como eu era bom por natureza, e depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima, que me perseguia qual vivo remorso, dela me descartei depois de muitos anos. Pelo meu arrependimento e pelas minhas preces, recomecei outra existência, a última, e atravessei calmo e tímido. Tinha em mim, como que vaga intuição da minha inata fraqueza, bem como a da culpa anterior, cuja lembrança em estado latente conservara. Aí, gente, a gente vai vendo que aqui ele passa por aquela vida, ele não dá mais detalhe, fica aqui meio vago se ele suicidou no final da vida anterior ou se ele deixa para enforcar na seguinte. Vamos até o final para ver se a gente consegue entender aqui, que eu não entendi. Se alguém entendeu, deixa um comentário aí abaixo para eu poder entender. Então, na vida seguinte, ele conserva essa intuição de que o espírito perseguia ele, que ele tinha latente a lembrança de ter matado a pessoa, não de forma tão clara, mas de forma latente. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração como em mágico espelho as lembranças do passado. E aí vem a obsessão. Na maioria dos suicídios vai ter obsessão. Praticamente em todos vai ter obsessão. Então nós temos que prestar atenção para não cairmos dessas malhas. E o pai da vítima se aposta dele e começa a infligir todo aquele sofrimento. Alternadamente influenciado por ele e por meu guia, que me protegia, eu era o envenenador e ao mesmo tempo o pai de família, angariando pelo trabalho o sustento dos filhos. Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar para o suicídio. Então,
é importante que a gente entenda aqui que enquanto ele estava trabalhando, a mente estava concentrada, o guia, o protetor espiritual dele assumiu o comando, ele fazia o serviço que ele tinha que fazer com perfeição. Quando ele saía, que ele começava devagar, que a mente não tinha uma concentração para ocupar, esse espírito começava a tomar conta e influenciar com os outros pensamentos. E aí ele se perdeu. A falta do hábito de oração, a falta da doutrina espírita, que naquela época não existia, mas qualquer religião vai ajudar nesse momento, sempre traria benefício. Sou muito culpado realmente, porém, menos do que se ele deliberasse por mim mesmo. Então ele é culpado porque ele suicidou, porque ele matou antes. Então ele tem duas dívidas com a justiça divina. Mas ele menos porque se ele deliberasse tudo por si próprio. Mas como tinha o outro que influenciava, os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que os que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Então, aqueles que saem pelas portas da obsessão, menos problema têm. E aqueles que ficam presos às portas da obsessão, mais complicado ficam, mais tormento têm e mais se complicam na vida. Orai comigo para que o espírito, que tão fatalmente me obsediou, renuncie à sua vingança. E orai por mim para que adquira a energia, a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário, prova que serei submetido, dize-me, na próxima encarnação. Ele pede, olha, aqui já tem a humildade de pedir oração por ele, por o espírito que obsediava ele e para ele ter força de não passar pelo suicídio na próxima encarnação. Então ele já começa a ter uma melhora muito grande, já começa a ter um aperfeiçoamento muito grande para que ele possa seguir o seu caminho com naturalidade. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e principalmente abençoe a Antônio Bel, seu obsessor, onde quer que eles estejam, talvez já na segunda reencarnação depois dessa comunicação, ou terminando uma reencarnação, que eles possam ser abençoados por Deus, ser iluminados, para encontrarem paz em seus corações. Ao guia do médium, um espírito obsessor pode realmente levar o obsediado ao suicídio? E aí nós temos que ter todo o cuidado, nós temos que ser vigilantes para não nos deixarmos cair nessas tentações que os espíritos tentam nos colocar. Nós temos que nos saber seguir por caminhos mais sérios. Certamente, pois a obsessão, que de si mesma é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do livre-arbítrio e, conseguintemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões de quem a que o submetem. Temos que ter a coragem e principalmente capacidade de discernir qual pensamento é nosso e qual pensamento não é nosso. E dentro dessa situação, qual é o melhor caminho, a melhor decisão? E o hábito da oração vai sempre comover o coração de qualquer espírito que se predispõe à obsessão. Então vamos trabalhar intimamente para cultivarmos mais o hábito da oração, sermos mais vigilantes, procurar tomar nossos passes, assistir às reuniões públicas para nos fortalecermos. Assim é que, sucumbindo, o faz sempre por assentimento da sua vontade. Quanto ao mais, o Espírito tem razão dizendo que a ação instigada por outrem é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente cometida. Contudo, nem por isso se inocenta da culpa. Isto, como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. Aí, esse aqui que é o ponto principal. Se a gente está sofrendo obsessão, por mais tenaz que ela seja, a gente tem que ainda mantenhamos o sentimento da razão, certo? Nós temos que procurar uma casa espírita, procurar nos orientar, procurar fazer boas leituras para orientar também o espírito. E com isso nós vamos procurando nos aperfeiçoar, estarmos em condições melhores intimamente, para prosseguirmos nos aprimorando, nos fortalecendo, para não cometermos erros e loucuras conforme a gente vê nos relatos desses espíritos. E ele coloca que
é menos culpado do que aquela que a pessoa vai voluntariamente sem a presença do obsessor. Mas, tem aquele contudo ali, né? Nem por isso ele deixa de ter, o espírito deixa de ter uma parcela de culpa. O espírito encarnado. Então, por quê? Se ele se ele se afastou do caminho reto, se ele se afastou daquilo que ele deveria fazer, então, ele não tinha a força do bem vinculada ao seu coração. E quando nós vinculamos as forças do bem no coração, a gente caminha-se por caminhos mais tranquilos. Como, apesar da prece e do arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa de sua vítima, pôde ele ser atingido pela vingança de um obsessor da última encarnação? A maioria das vezes é sempre o obsessor da última encarnação. Ele tinha orado pela sua vítima, ele tinha se arrependido, ele tinha tomado uma série de ações e não ficou bem para ele ainda guardou culpa e o espírito conseguiu acessá-lo. O arrependimento, bem o sabeis, é apenas a preliminar indispensável à reabilitação. Eu me arrependi. Então, o primeiro passo, o primeiro arrependimento. Mas não é o bastante para libertar o culpado de todas as penas. Arrepender é uma coisa. Libertar-se das penas é um pouco mais complexo. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso a prova por atos de retorno ao bom caminho. Eis porque o espírito é submetido às novas provações que o fortalecem, resultando-lhe um merecimento ainda maior quando dela sai triunfante. A questão de não é que Deus não se contenta. A lei divina coloca para a gente determinados parâmetros. Enquanto a nossa consciência não equilibra esse parâmetro, a gente vai passar pelas aquelas provas até se ajustar. Por isso nós estamos reencarnando, para nos ajustar frente à lei. Então, a gente arrepende, é a primeira preliminar. As boas ações é a segunda. A persistência nas boas ações, a terceira. E assim vai até que a gente consiga sair triunfante daquela fase, daquela encarnação. Se a gente falha, na próxima encarnação passamos pelas mesmas provas, pelas mesmas tentações, pelas mesmas situações. E tem um outro fator, que muitas das vezes o suicida ele tem que desencarnar antes da idade que ele suicidou. Aí a pessoa fala, morreu tão jovem. Mas ele não poderia ultrapassar porque ele tinha que ganhar força e aprender a valorizar a vida, para que ele não viesse sucumbir pelas portas do suicídio novamente, que é muito mais complicado para o espírito. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto este não o encontra assaz forte para resistir-lhes. Então o obsessor só vem para atacar quando nós não temos força para resistir à ação deles. Encontrando resistências, ele o abandonam, certos da inutilidade dos seus esforços. Mas é muito difícil alguém ter força para aguentar um obsessor sem os recursos externos, de um grupo de oração, do passe, da reunião de desobsessão. A reunião de desobsessão é o suprassumo dos tratamentos espirituais. O problema é que os médiuns têm que estar dispostos a uma grande renúncia, a um grande trabalho íntimo para eles conseguirem trabalhar bem naquilo que foi concedido. E muitas das vezes o dialogador vai conseguir sucesso não por ele, mas pela misericórdia divina, pela ação dos protetores dos obsessores e principalmente por aquele grupo de espíritos que estão ali para amparar aqueles obsessores. E aí as reuniões mediúnicas vão fazer um grande benefício para todos. Nota, estes dois últimos exemplos mostram-nos a renovação da mesma prova em sucessivas encarnações. E, portanto, o tempo quanto a da sua ineficácia. Antônio Bell patenteia-nos, enfim, o fato muito instrutivo do homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em anterior existência, qual um remorso e um aviso. Então ele tem esse remorso do crime cometido em outra vida, vai recebendo esses avisos e toma uma série de ações e de atitudes que acaba por mais que ele é íntegro, por mais que ele é sério,
mas ele se deixa levar por o remorso, vem nascendo no seu coração aquelas ideias, o espírito inflige ainda mais, reaviva mais aquela situação, ele acaba sucumbindo. Vemos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça e bondade divinas se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas. Que o culpado é punido pela própria falta, sendo essa punição, em vez de uma vingança de Deus, um meio empregado para fazê-lo progredir. Longe de pensar que Deus se vinga, mas entendamos que o seu próprio mecanismo, na sua justiça, tem ali as formas da gente provar nossa força, nossa resistência e procurarmos então crescer e nos aperfeiçoar perante Deus, perante as nossas oportunidades, perante os nossos compromissos. Procuremos, pois, então, trabalharmos intimamente, fortalecendo-nos para as realizações desse amor que devemos carregar conosco e da força de vontade para superarmos os obstáculos e educarmos nossos obsessores. Que Jesus esteja sempre nos iluminando, nos fortalecendo para que a gente tenha coragem, determinação e força de vontade de suportar as provas e expiações que estejam no nosso caminho e, principalmente, coragem para enfrentarmos as adversidades e procurarmos construir em nosso íntimo as forças do amor, da paz e da fraternidade que deve existir em nossas almas. Para que a gente chegue sempre a um plano espiritual melhor do que como partimos. Obrigado, Jesus, por essas bênçãos. Obrigado, Jesus, por esses ensinamentos. Obrigado, Senhor, por podermos refletir sobre o suicídio. Abençoa-nos, ilumine-nos, fortaleça-nos. E agora a gente vai para o próximo capítulo de Criminosos Arrependidos, onde vários espíritos vão dar seus depoimentos, vão falar sobre as suas dores, suas perspectivas, e a gente vai sair mais fortalecido, mais instruído, para cometermos menos erros. No site da FEB Editora você vai encontrar este e muitos outros livros que irão enriquecer seus conhecimentos. Paz e luz, que as bênçãos do amor de Jesus estejam sempre envolvendo nossos corações. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o bem, para que as forças do bem continuem sempre nos impulsionando pela vida, nos impulsionando-nos para a nossa redenção espiritual, encontrando paz e harmonia em nossos corações. Vamos trabalhar no bem. Deixe seu like, compartilhe, comente. Luz e paz a todos.